Fala, galerinha! Começando aqui a nossa revisão da aula 34.1. Esta é a nossa aula 34.2, tá bom? Segura aí nas cadeiras, porque a gente vai agora arrepiar aí nessa revisão. Como assim, professora, arrepiar? Já tô aqui. Ó, calma, teu coração. Nós estamos caminhando para a finalização dessa unidade 3, não é? Mas antes disso, a gente vai fazendo essa revisão aqui para você ficar ali, ó, saradinho na sua avaliação. Joga na tela, diretor. Olha lá. Então, nessa aula, nós falamos sobre a fecundação ou as formas, né, as estratégias reprodutivas de vários grupos de seres vivos. A gente veio desde ali das bactérias, dentro das moneras, vimos também de peixes, répteis, anfíbios, aves, mamíferos, né? E a gente começou essa aula falando sobre a fecundação, que é o quê? Nada mais é que o encontro dos gametas. Que gametas são esses, professora? Espermatozoide e o óvulo. E eu coloco o espermatozoide assim, ó, tá? Espermatozoide e o óvulo que a gente diz que é o ovócito secundário, lembram? Tudo bem, então ele nesse encontro, cada um com 23 cromossomos vão se fundir e formar um novo indivíduo. Perfeitamente? Ok. Só que esse encontro ele pode se dar externamente ao corpo da fêmea, né? E o macho, ou internamente ao corpo da fêmea. Então, o que vai acontecer aqui? Na externa, você tem... precisa ter um número maior de óvulos sendo liberados e espermatozoides, porque o ambiente, normalmente, onde eles são liberados, é um ambiente aquático, pode ter alguma interferência, um desequilíbrio ambiental nesse corpo hídrico que impeça o desenvolvimento normal desses gametas ou impeça o encontro desses gametas, tá? E também, além disso, do fator físico-químico desse ambiente onde eles estão sendo lançados, também tem a questão da predação, tá? Porque já está ali, ele vai começar a se desenvolver, esse encontro vai acontecer, eles vão começar a se desenvolver, e isso chama a atenção de outros organismos vivos que vão se alimentar desses organismos que estão em processo de formação, tá? No ambiente interno, você tem aí a fêmea com um útero e os seus ovários, de onde são produzidos esses gametas. Então, o encontro vai se dar dentro do corpo da fêmea. Então, você vai ter uma proteção. Por isso, o número de indivíduos no nascimento de fecundação interna é menor, tá? Na externa, você tem inúmeros indivíduos sendo produzidos ali, se organizando, né? E aqui, na interna, 2, 4, tá bom? Com exceção dos gatos e cachorros, né? Caninos e felinos que tenham um número maior, né? E aí, nós falamos também nessa aula sobre a determinação do sexo, que ele pode ser pelo sistema XY, no caso, nossa espécie humana, onde a determinação do sexo vai se dar através do macho, né, que vai ser XY, a fêmea XX. Mas também nós temos o sistema ZW, onde aqui você vai ter a heterogamia feminina, né? A fêmea vai ser ZW e o macho ZZ. Tudo bem? E nós temos também o sistema X0, onde, na ausência do Y, por isso que é chamado X0, você vai ter indivíduos do sexo masculino, certo? Isso vai variar aí para aves, alguns répteis, anfíbios, tudo bem? Nessa aula nós também falamos sobre o hermafroditismo, que é aquela característica, né, uma anomalia onde há uma disfunção nas gônadas reprodutivas, ou seja, que vão produzir espermatozoide e óvulos, fazendo com que esses indivíduos tenham tecidos ovarianos e tecidos testiculares, permitindo assim também a produção de hormônios, estimulando o desenvolvimento das glândulas mamárias e várias outras características que causam um certo constrangimento, né? E principalmente em alguns séculos mais à frente, atrás, né? Que realmente eles tinham uma discriminação muito maior. Hoje não era para ser, né? Mas enfim. Aí nós falamos também sobre a partenogênese, que é um tipo de reprodução onde
vai haver a fecundação, vai haver o desenvolvimento do óvulo sem a necessidade de fecundação, sem a necessidade de encontro do gameta masculino com esse óvulo, tá? Ele simplesmente é induzido a manter-se o seu desenvolvimento, começar as divisões, sucessivas divisões mitóticas, fazendo com que haja a formação da mórula, né? Da mórula, da bástula, enfim, tudo bem? E aqui, no caso, nós temos como exemplo o zangão das abelhas. Também falamos sobre a conjugação, que é uma forma de reprodução, considerada como processo reprodutivo nas bactérias, que vai permitir uma variabilidade genética, porque ela cede uma parte do material genético dela, um outro DNA, que não é o DNA bacteriano, é um outro DNA, né, DNA circular, que ela libera um trechozinho dela a partir de uma ponte citoplasmática e aí acaba permitindo uma maior variabilidade genética para essa espécie. Tudo bem? Para esse indivíduo, né? No caso da bactéria. Agora eu vou deixar vocês aí com a atividade de vocês e já a gente retorna para a gente corrigir cada uma delas. Tchau! Vamos lá, meu povo! Agora que você já realizou a sua atividade, que você já pediu para o professor para ir ali no banheiro, agora que você já lanchou, né? Não sei o que você fez aí nesse meio tempo, tá bom? Porém, agora a gente está aqui juntinho novamente para a gente estar auxiliando nessa resolução de cada uma dessas questões. Vamos lá, então, para conhecer nosso material? No quadro, pronto, tirando as dúvidas dos nossos estudantes, vamos para a questão de número 1, que diz o seguinte, galera, olha lá. Embora as bactérias se reproduzam assexuadamente, por fissão binária, que a gente também chama de conjugação, né? Ou seja, nesse processo de reprodução assexuada não tem gametas, tá bom? Então elas se separam, divisão binária, né? Ou cisparidade. Elas se dividem em duas. Então, elas possuem mecanismos que promovem recombinação, que aí a gente considera como processo de reprodução, tá? Genética, ou seja, a troca de material genético entre os indivíduos. Perfeito? Essa troca aumenta a variabilidade genética da população bacteriana. Aí, novamente, eu vou lembrar vocês daquela situação que a gente discutiu lá em aula. Ah, professora, todas as bactérias vão se reproduzir, vão ter essa recombinação genética? Não. E todas vão ter esse modo de recombinação genética? Também não. Evolutivamente, cada grupo, cada espécie, né, de bactéria tiveram essa contextualidade evolutiva, histórica, em que os pesquisadores reconheceram e aí vão dando os nomes e a gente vai identificando. E isso é importante porque quando a gente fala, né, lá mais para frente sobre, meu Deus, tá me fugindo as palavras. Caramba! O avanço das tecnologias em relação às descobertas de doenças, a identificação ou separação, né, de determinadas proteínas. Isso aqui é importante a gente estar sabendo, porque elas vão nos dar ferramentas, tá? De como nós procedermos nos estudos, nos avanços dessas tecnologias, tá bom? Então tá tudo certo. Não pode ser tudo igual, porque tudo igual é ruim. Tem que ter essa variabilidade também das características, tudo bem? Então, essa troca aumenta a variabilidade genética da população bacteriana, o que pode favorecer a sobrevivência em ambientes adversos. O que a gente mais tem agora, daqui para frente, é isso. Essa alteração climática que vai realmente fazer com que aí está acontecendo várias mudanças, né? E, no caso aqui, como a presença de antibióticos, tá? Vamos lá. Com base no texto, qual é o nome do processo de recombinação genética em que uma bactéria doadora
transfere genes. Ah, olha aqui o nomezinho dele apareceu. E aqui a prof estava fugindo da mente dela. É o plasmídio, que é o DNA circular, né? Ele não está ligado ao DNA bacteriano, mas ele é um DNA circular que ele é importante. E isso aqui que eu estava falando. A entender como é que funciona esse plasmídio e saber que algumas bactérias que têm esse plasmídio fazem essa ponte, fazem essa recombinação dessa forma, permitiu o uso de determinadas bactérias que têm essa função, que têm se comportam dessa forma, para introduzir, gente, olha que legal, introduzir determinadas informações em outros grupos de seres vivos. Olha que legal, né? Isso que é o belo quando a gente fala de ciência, fala do estudo desses modelos científicos, desses organismos, tá? Então, vamos lá. Então, algumas são chamadas de bactérias doadoras que transferem os genes do plasmídio para uma bactéria receptora por meio de um quê? De um peeling, né? Sexual, uma ponte. Que tipo de reprodução é essa? A transdução, transformação, conjugação, reprodução sexuada ou esporulação. Então, vamos começar de baixo para cima. Esporulação vem de formação de esporos. Esporos, quem vai ter isso aqui é o processo dos fungos, né? No reino fúngio nós vamos ter esse processo de esporulação que reproduz através de esporo, aqui no caso da bactéria não. Também não pode ser reprodução sexuada, porque não tem gameta aqui. É uma recombinação, trechos, tá? Desse material aqui, desse DNA circular. Então, ok, descarta. Aí a gente tem de cima para baixo, vamos lá. Transdução. A transdução vai acontecer quando a gente tem a participação de um determinado agente, no caso de, por exemplo, mosquitos, tá? Eles acabam incorporando no seu material genético material de um organismo e aí, quando ele transmite, ele acaba inoculando o trecho daquele material genético. Transdução. Então, não tem nada a ver também aqui. Aí, a transformação vai acontecer, por exemplo, quando você utiliza uma medicação que o médico recomendou, você está com uma infecção bacteriana, o médico recomendou uma medicação que você tem que fazer o uso durante 8 dias, e aí no 4º dia você já melhora, e o que você faz? Suspende a medicação. O que vai acontecer? Algumas medicações, elas servem, porque existem bactérias que têm a parede bacteriana e tem uma cápsula. Essas medicações, elas podem agir de diversas formas. Algumas vão desestruturar essa cápsula, desestruturar essa cápsula para chegar ali internamente e impedir que esse DNA bacteriano se reproduza, tá? Só que quando você não faz o uso de todos os dias dessa medicação, você vai interromper esse processo. Ela não morre completamente, ela se fragmenta. Então, trechozinhos dessa bactéria podem ficar ali no ambiente. E aí, aquele trecho sendo incorporado na bactéria que está ali resistente ainda. E aí, você tem uma recombinação genética também, tá? Mas não é o nosso caso aqui, porque não é direto do plasmídio e não forma esse peeling. Então, o único evento que a gente tem aqui é a letra C, que é a conjugação. Tudo bem? Vamos seguindo, questão de número 2. A fecundação é o processo de união do espermatozoide com o óvulo, dando início à formação de um novo ser. Que lindo, né? Então, o indivíduo lá libera o espermatozoide, a fêmea libera o óvulo, e aí você tem esse encontro magnífico que é uma coisa sublime de fato. Esse processo pode acontecer de duas formas, interna ou externa. Com base no texto, quais são as diferenças entre fecundação interna e externa? O encontro desses gametas, né, gente? Ele vai acontecer na caso interna, fecundação interna no interior, né, do corpo de um animal, e na fecundação externa vai se dar num ambiente aquático, um ambiente úmido, tá? Como alguns anfíbios ali, tá? Então, você vai ter um número maior na fecundação externa desses elementos, desses gametas sendo liberados, para que haja mesmo uma porcentagem muito pequena, chegue à fase adulta, tá? Questão de número 3. Em determinadas espécies, o sexo dos descendentes é definido por sistemas cromossômicos.
No sistema ZW, encontrado em aves, as fêmeas possuem cromossomos sexuais diferentes, elas são heterogaméticas, né? ZW, enquanto os machos possuem os cromossomos iguais, ZZ. A partir dessas informações, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Eu estou atrás do quê? Alternativa correta. No sistema ZW, os machos são heterogaméticos. Não, os machos, eles são homogaméticos. B, as fêmeas produzem apenas gametas do cromossomo Z. Não. Produzem Z e W, mas vamos lá. C, o sexo dos descendentes depende do gameta masculino no sistema ZW. XY? Isso totalmente fora, né, gente? Totalmente fora, que não estamos falando do sistema ZW. Eles tacaram ali um XY, nada a ver. D, as fêmeas são heterogaméticas e determinam o sexo dos descendentes. Ok, perfeito. E aí, machos e fêmeas produzem os mesmos tipos de gametas? Não, né? Os machos aqui e as fêmeas aqui, tá? Então, gabarito letra D. Perfeito? Questão de número 4. Em muitas espécies animais, a fecundação pode ocorrer de forma externa ou interna, estando diretamente relacionada ao ambiente em que os organismos vivem e as estratégias de sobrevivência desses descendentes. Um biólogo observou duas espécies. A espécie A libera os gametas na água, onde ocorre a união entre eles. A espécie B apresenta cópula e desenvolvimento inicial do embrião no interior da fêmea. Vamos lá. Com base nessas informações, é correto afirmar que A, ambas as espécies realizam fecundação interna? Não, né? Uma vai ter interna, outra vai ter externa. B, a espécie A apresenta fecundação externa. A espécie A libera gametas na água, ok. E a espécie B, fecundação interna, ok. C, vamos lá. A espécie A possui maior proteção do embrião? Não, porque quando elas têm a fecundação externa, elas não conseguem fazer essa proteção. D, a espécie B depende necessariamente de ambientes aquáticos, não, porque é interno, né? E E, ambas apresentam o mesmo tipo de fecundação. Não, uma é externa, outra é interna, e a gente já entendeu isso, né? Aqui, externo, e aqui, interno. Perfeito? Letra B, né? Perfeito? Vamos lá para uma... Oh, mas nem apareceu o aviãozinho. Cadê o aviãozinho? Vamos lá, questão 5, questão de Enem ali. Duas fêmeas de dragão de Komodo, a maior espécie de lagarto do mundo, surpreenderam biólogos ao se mostrarem capazes de procriar sem terem sido fecundadas por machos. A partenogênese, nome da concepção imaculada, no jargão científico, foi observada em 2 zoológicos na Inglaterra. A fêmea Flora pôs em maio 25 ovos sem que tivesse cruzado com um macho dessa espécie. A fêmea Sangai pôs ovos 2 anos e meio após seu último contato com um macho e seus filhotes eram sadios. Os cientistas submeteram as ninhadas das 2 fêmeas a testes de paternidade e descobriram que o genótipo combinado geral dos filhotes reproduzia exatamente o de suas mães. Então, só tinha material da fêmea, né? Analise as afirmativas a seguir. Oh, meu Deus. As 2 fêmeas de dragão de Komodo reproduziram-se assexuadamente, pois não houve fecundação de seus gametas por gametas masculinos. A reprodução assexuada gera maior variabilidade genética? Não, né? 3, os indivíduos gerados por reprodução assexuada são geneticamente idênticos. Perfeito. 4, a reprodução assexuada envolve a combinação de material genético, não envolve, né, gente? Entre os indivíduos da mesma espécie, e por isso gera maior variabilidade genética. A reprodução que gera maior variabilidade genética é a reprodução sexuada e não a assexuada, né? Então, nosso gabarito ali, letra D, alternativas 1 e 3. As 2 fêmeas de dragão de Komodo reproduziram-se assexuadamente, pois não houve essa fecundação. E 3, os indivíduos gerados por reprodução assexuada são geneticamente idênticos. É isso aí, galera!
A gente finaliza mais uma aula aqui, a gente se vê no próximo momento. Beijo grande. Tchau, tchau.